Bom dia a todos. Quero aqui agradecer a presença de cada vereador, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho. Estamos aqui hoje reunidos na Câmara Municipal para dar ciência e fazer a audiência pública do projeto de lei 1867/23, que dispõe sobre as diretrizes de elaboração orçamentária, da execução de lei orçamentária de 2024. Quero aqui agradecer a presença do público presente, aos funcionários da Prefeitura, da Administração. Obrigado ao público presente, a todos que nos assistem pela internet. Vamos dar abertura aqui a mais essa audiência pública para a LDO de 2024. O projeto de lei 1867/23 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2024 e dá outras providências conforme disposto no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, no inciso 33º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Declaro aberto a sessão de audiência pública para elaboração, discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024. Vou aqui abrir para os vereadores fazer qualquer tipo de questionamento. Vai ser aberto também ao público presente. Se tiver alguma dúvida também será direito de pergunta e de resposta a todos vocês. Tá bom? Declaro aberto agora essa sessão. Vou começar aqui pelo meu vice-presidente, o vereador Fábio Santana. Tem alguma questão, alguma pergunta, algum posicionamento, vereador? Só desejar um bom dia a todos e todas aí. Só aproveitando e bem lembrado aqui pelo vereador Cícero Melo, desculpe, queria convidar o secretário de Finanças, por gentileza, que se faça presente aqui na mesa. O Renato, secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra. Obrigado pela presença. Quero agora, diante da exposição do vereador Fábio Santana, quero passar a palavra ao primeiro secretário, o vereador Cícero Melo, para fazer as suas considerações e, se tiver algum questionamento, alguma pergunta, sinta-se à vontade, vereador. Bom dia a todos, aqui presente, os vereadores, cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, Cepacol, secretário de Finanças, Renato, todos os internautas. Presidente, eu vou apenas acompanhar aqui, né? Tem alguns apontamentos aí da comissão da casa, então nós vamos ouvir o presidente da comissão e acompanhar aqui os trabalhos. Obrigado. Obrigado, vereador Cícero Melo. Dando continuidade, passo a palavra agora. Senhor presidente. Pois não, vereador. Não seria importante, embora nós já conhecemos o projeto, sabemos, não só eu como presidente, o vereador Tonho como vice, o Giba, mas todos os vereadores nós podemos acompanhar o projeto, mas tem um público presente que ainda não tem conhecimento do projeto. Seria importante fazer uma apresentação em slide, para depois abrir também para a população, de repente ter alguma dúvida. Seria importante, presidente? Só uma sugestão. Não, sim. Tá? Não queria interferir no trabalho do senhor, mas se pudesse fazer uma apresentação para o público presente, para que possa saber, até mesmo falar das emendas, se for necessário, ou do próprio projeto, porque de repente a pessoa tem uma dúvida, né, que está aqui no plenário, acompanhando, né? Só a sugestão. Não, presidente. acompanhando Vossa Excelência, a sugestão ela é válida, eu iria fazer isso em seguida, mas se assim achar pertinente, fazemos agora também, sem problema algum. O plenário é soberano, que vocês decidirem para mim aqui, tranquilo. Para mim, tranquilo. Eu acho importante fazer a primeira apresentação, abrir para o público e depois a gente, se alguém Sem vereador problema tiver algum. algum questionamento... Eu iria fazer isso né? na sequência, mas Vossa Excelência solicitou e é pertinente, é válido e será acatado a opinião de Vossa Deixar Excelência. claro que é só sugestão, Não. presidente. Obrigado. Aqui nós estamos, você sabe muito bem que nós somos democráticos e toda intervenção aqui ela é respeitada e vamos fazer a apresentação.
pedir só um minutinho, porque vai ser baixado aqui no site da prefeitura aqui os valores, e aí o secretário Renato vai fazer a apresentação. Só um minutinho, por gentileza. Mediante isso, hoje eu estou na sua conta. Fica tranquilo. O Maurício também joga o cartão. Não, mas já estamos olhando para cima, não, Maurício. Você vai junto, você pagar.
Vamos dar prosseguimento aqui à nossa audiência pública. Temos um intervalo aí para aprontarmos aqui todo o esquema para que seja feita a apresentação. Vou passar a palavra e os trabalhos ao Renato, secretário de Finanças da Prefeitura do município de Itapecerica da Serra. Bom dia a todos. Aqui eu vou apresentar para vocês um quadro resumido da receita dos valores para 2024. Então, empenhado em 2022, a gente tem um total geral ali no quadro azul, na última linha, 639.099. Aqui está em milhões, tá, gente? Para 2023, está estimando em 729.893. Esses valores compõem a Câmara, a Prefeitura, o Instituto de Previdência e a Saúde. A previsão de arrecadação para 2024 é 723.307. E a previsão para 2025 é 753.499. E a previsão de receita para 2026, 787.612. Aqui é o quadro da despesa por programa. Então, na saúde, que é o programa, por exemplo, eu vou falar os principais. A saúde aqui, que é a gestão do sistema de saúde, é a primeira linha. A gente empenhou em 2022 138.600, para 23 está estimado em 128.894, para 24 137.942, para 2025 139.247 e para 26 144.855. Aí a gente vamos para a educação, que é o 2001, foi empenhado em 2022 197.003, para 2023 222.035, para 24 217.685, para 2025 227.918, para 2026 238.964. Vamos pular lá para o 7.001. O 7.001 compõe a administração financeira e a gestão administrativa. Aqui é empenhado as folhas da prefeitura e os encargos que a gente tem também. Então, aqui é 55.926 para 22, para 23 está estimado em 68.566, para 24, 61.473, para 2025, 69.538 e para 2026, 73.255. O programa 7.002 é todas as despesas que é empenhada aqui na Câmara. Então, ficou para 2022, vocês empenharam 13.014, para 2023, 18.400, para 2024, 20.608, e para 2025, 24.430, e para 2026, 25.606. Então, no total, aqui na reserva de contingência, né, não é empenhado, então em 2022 ficou zero, para 23 é 39.870, para 24, 52.970, para 25, 57.374, para 26, 64.265. Então, o total de 2022 ficou em 598.054, para 23 está estimando em 729.893, para 24, 723.307, para 25, 753.499 e para 2026, 787.612. Então, a gente fez a audiência pública lá na Prefeitura no mês de março, ficou disponível no site da Prefeitura e a gente colocou a notícia no Facebook também e no site, então as pessoas poderiam contribuir com a elaboração da LDO. Então, ficou lá no período de coleta de 1/3 a 31/3. Aí a pessoa poderia escolher lá entre a sugestão
para a cultura, educação, esporte, infraestrutura, meio ambiente, a saúde, segurança pública e turismo. De alguns projetos que está previsto para o ano para 2024. A manutenção das atividades voltadas a agências do Correio do bairro Santa Júlia, isso é na pasta do governo, e o do Poupa Tempo. Na cultura, a manutenção do Parque do Povo, biblioteca, EMAC, museu e eventos culturais. No esporte, a manutenção das academias de ginástica e a realização de campeonatos e eventos esportivos. Na área de segurança, policiamento e fiscalização de trânsito e monitoramento das áreas de risco de desastres. No social, a gente tem a manutenção do CRAS e do CREAS, a manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente, o SAICA, chamamentos públicos para atendimento de crianças e adolescentes, idosos e pessoas em situação de rua, e o fornecimento de cesta básica para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na parte da educação, tem a concessão de até 100 bolsas de estudos para pessoas carentes, o fornecimento de merenda, transporte e material escolar, a manutenção predial das unidades escolares e o termo de colaboração com entidades sem fins lucrativos para creches. No turismo, os eventos turísticos, habitação, a regularização fundiária e auxílio moradia para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. Nos serviços urbanos, tem a coleta de resíduos sólidos, o ponto de coleta seletiva, a manutenção de vias e estradas, frente de trabalho e operação tapa-buraco. Recapeamento, que aqui é a parte de investimentos que a gente está assinado até o presente momento lá, que foi em abril, né? Recapeamento, então tem a recuperação asfáltica no bairro do Engenho, tem infraestrutura urbana na estrada Jaceguava do Crispim, a infraestrutura urbana nos bairros do Recanto do Colimbre, Lagoa e Chácara das Palmeiras. Praças, parques e jardins, a segunda fase da recuperação da área degradada, localizada na rua Eupídio José de Lima, no Parque Paraíso. Dos investimentos com recursos do governo federal, tem na educação a construção, acredito que aqui já está em andamento, é a construção da creche da Giuseppe Corsini no Jardim Jacira. E no esporte, a construção e revitalização de campo de futebol no Banglafur. Lá do Parque Horizonte Azul, que é um projeto que já está em andamento, também a continuação do programa de aceleração de crescimento do parque, no Jardim Horizonte Azul, e a construção de creche, escola, quadras e um CRAS, no Horizonte Azul 1 e 2. Com recursos próprios, a construção de unidade da educação especial. Então, essas são algumas das atividades que a gente está prevendo para o orçamento, não, para o orçamento de 2024. Se alguém tiver alguma dúvida do que foi apresentado, fico à disposição. Eu gostaria que, aqui na mesa, secretário, só voltar na parte de investimentos lá da educação, por favor. É esse aqui ou do federal? O outro. Mais um. A parte de... Esse. Isso daí. Tá aí, não fala de uniformes, essas questões, ele está incluso aí na questão de material, não? Como que está? Não, porque assim, o uniforme, ele é aplicado com um recurso próprio do município, né? Isso a gente vai fazer a avaliação na elaboração do orçamento, se vai compor ou não. Nesse momento, ele não está. Não está. Com recurso próprio, porque o uniforme, ele não entra na aplicação dos recursos da educação, né? Porque o uniforme, ele é parte de assistencialismo social, né? Então, a gente não consegue comprar com recurso dos 25 ou do Fundeb. Aí a prefeitura teria que utilizar os recursos que é do geral. Tá. Bom dia, presidente. Tem dúvida?
porque estou na parte da educação, Renato. Sim. Eu queria fazer uma pergunta aí, porque o ano passado estava uma creche no Recreio aí. Não sei porque esse ano já saiu fora, o ano passado estava, Renato. Queria saber mais ou menos se você pode me explicar. Tá. Rosana, você lembra? Estava uma creche lá no Recreio Primavera. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Se você puder vir até a tribuna ali e expor essa explicação, a gente agradece porque está sendo gravado e nós não temos o microfone individual, então, por gentileza. Depois, qualquer questionamento do público presente também, eu gostaria que só levantasse a mão. A Silvana está aqui, ela vai direcionar as pessoas, ela e o Maurício. Gostaria que todos também se direcionassem até a tribuna para fazer os seus questionamentos, tá? Logo após eu abrir para as perguntas do público presente. Pois não. Bom dia a todos. No caso da questão que você levantou, a gente faz o levantamento junto a todas as secretarias. No caso dessa daí, ela é informada para a gente pela Secretaria de Obras no núcleo de convênios. Então, ela não foi informada. A única creche que foi informada para a gente foi a da Giuseppe Corsini, que, se eu não me engano, ela faz parte já tem um tempo, mas ela não teve inicialização, ela não foi iniciada. E a gente também não recebeu o recurso, a gente depende do recurso. Por isso que só aparece essa creche. Tá bom, então, mas nós vamos, acho que os vereadores da região, nós vamos entrar com emenda, porque essa creche já estava passado. Aí agora mas ela já não foi concluída? Agora não está. Nem iniciou do lugar, nem do papel está. O terreno está lá, ia fazer a terraplanagem o ano passado, né, vereador? Ia fazer a terraplanagem, já estava tudo certo, está fazendo um society do lado. Qual que seria essa da Estrela do Oeste? Onde que fica? Nós fizemos foto na Estrela do Oeste. Fica no Recreio Primavera, Recreio bairro Primavera. Recreio Primavera. É Foi a os mesma 4 que eles vereadores iam lá. fazer a escola estadual? Não, Não, municipal. Essa era é a escola municipal mesmo. municipal mesmo. Então ela estava já no programa e tiraram, se estava porque tinha verba. É que, na verdade, o que acontece? A gente fala apenas de orçamento. Pode Certo. ser que o recurso Mas já ela veio. estava no orçamento, já estava planejado no orçamento. Eu não sei qual que seria esse convênio. Por Estrela do Oeste, eu não sei. Então, o que acontece pode ser o seguinte, pode ser que o recurso já veio e está parado, então não tem previsão de recurso para vir para o orçamento. A gente só fala de orçamento, obra a gente não sabe. Então tá bom, eu vou Vamos conversar com o secretário de Educação. Vou colocar também uma emenda, porque ela tem que estar, se estava o ano passado, tem que estar esse ano. Vereador Antônio, peraí. Tá, deixa eu só dar um complemento aqui. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui, só um minutinho, Renato, por favor. Eu acompanho Vossa Excelência nas suas palavras, vamos fazer assim, vamos descer e falar com o secretário, saber em que situação que está, porque estava previsto no orçamento do ano passado e hoje ele não se encontra no orçamento para 2024. Então temos que descer lá podemos até descer em comissão, falar com o secretário de obras para saber a real condição hoje dessa obra e aí fazemos a emenda no orçamento sem problema algum. Presidente, rapidinho aproveitando que... Qual é o seu nome? Rosana. Que a Rosana está ali, e ainda falando da questão de convênios, nós temos o convênio do governo federal, está sendo trabalhado pela Secretaria de Educação, da creche lá no Jardim do Éden, que era onde ia ser a escola estadual que você tocou, e graças a Deus a gente conseguiu inverter essa questão. E ele não aparece aí ainda, ou ele poderá aparecer no futuro? Ela não foi informada para a gente na LDO, mas só que ela pode ser informada na LOA. Nesse momento, o que foi informado para a gente foi só isso. Tá. Então, ela não está sendo informada aí, mas poderá ser informada na LUAS, não tem o menor problema, né? Assim que concretizar o convênio, não é isso? Isso. Porque, pelo que o secretário falou, o recurso está à disposição, está na questão de enquadrar os projetos, etc. Tal. Mas tudo bem, a gente pergunta lá para ele. Obrigado. Na verdade, nesse primeiro momento da apresentação da LDO, vai dar uma diretriz do orçamento. A LOA que vai detalhar como que vai ser essa aplicação. Pode ser que, entendendo um pouquinho do orçamento ali, pode ser que até chegar na LOA, que é agosto, setembro, pode ser que tenha uma definição, uma liberação de recursos que pode ser aplicada e eles vão informar um pouco mais detalhado. Na verdade, aqui
deixa eu falar uma coisa, Renato. Aproveitando também, talvez, não sei, a Rosângela, por exemplo, isso aqui a gente tem as diretrizes do que poderá, é o norte das coisas, né? Sobre, aí uma informação. Se o prefeito ele tivesse alguma intenção já de adquirir uma área em um determinado local para a prefeitura, né? Ela deveria já constar na diretrizes, ou ela poderá, por exemplo, constar na LOAS, ou para poder acontecer na LOAS, tem que constar na LDO? Não, no sentido de adquirir, desapropriar alguma área. Então, poderia constar na LDO, mas o que vai definir realmente é o que está na LOA. Então, não tem essa obrigatoriedade de estar previsto aqui e ter que estar previsto lá, entendeu? De repente, essa creche que vocês estão questionando, por que a Jéssica não colocou para o orçamento de 2024? Porque ali a gente colocou a previsão de recebimento de receita. De repente, essa creche ela está previsionada para receber o recurso nesse exercício. E aí, não tem cabimento a gente prever essa receita nesse exercício e prever para o próximo exercício. Pode ser que, quando chegar lá em agosto, setembro, ela falar, Renato, esse recurso não vai vir mais esse ano. Aí a gente vai colocar para o orçamento de 2024. Entendeu? Que nem aí você, quando apresenta ali, apresenta algum orçamento ocorrido já esse ano, tá certo? Você fez algumas apresentações do que já aconteceu em 2022, algumas coisas, certo? O empenhar. Não, nessa parte aqui, ó, nessa parte que é a parte de investimentos, deixa eu achar aqui, ó, educação, manutenção. Então, aqui a gente tem outros projetos que estão em andamento, né, que não está relacionado aqui nos convênios estaduais e federais, mas o departamento de convênios, eles entendem que esses recursos vai vir esse ano, por isso que não está aqui. Agora, quando chegar em outubro, a gente vai mandar para vocês, e lá vai ser refeito uma avaliação. De repente, essa creche que o Tonho está questionando, ela entra para 2024, se o recurso não chegar. Agora, se o recurso chegar nesse exercício, a gente não vai colocar ela aqui. Certo? Certo? Apresentar no que ocorreu em 2023. Isso. Presidente. Pois não, vereador Landias. Ainda na questão da educação, só a título de conhecimento até mesmo para quem tem o interesse, a questão do Fundeb, Renato, no que é destinado o recurso do Fundeb, no que é gasto o Fundeb? E qual o valor do Fundeb? O valor... Só você pode voltar para o seu lugar, senão vai ficar em pé. Obrigado. Muito tempo. Desculpa, obrigado. Assim, porque a receita, ela não vem aberta, né? Não vem aberta assim, quanto que é o valor do Fundeb que está previsto. Mas eu vou ver se eu trouxe essa informação aqui. Mas acho que em torno de 120 milhões. Travou. Bom, mas assim, o recurso do Fundeb, ele paga a folha de pagamento dos professores do magistério, né? E a manutenção das escolas, como entra água, luz, telefone lá. E vai estar estimado, vamos ver aqui.
121.432. Esse é o valor que está estimado de transferência do governo federal para a prefeitura. Certo. E aí inclui, você pode utilizar o dinheiro da Fundeb para comprar material escolar, Material equipamentos, essas coisas? Exatamente. Só não entra uniforme. Uniforme não. Nem aquela concessão de bolsa de estudos também não entra lá. Entendi. Nem merenda escolar também não é pago com recurso do Fundeb. Mas tem a questão de porcentagem? Tem. A gente é obrigado a aplicar no mínimo 70% do Fundeb com pagamento de pessoal. Mas o ano passado já chegou nesse valor. E esse ano a gente está estimando que vai chegar em 80%. Aí Então, o mínimo é 70%. O mínimo é 70%. Esse ano eu acredito que a gente chegue em 80%. Mas por quê? Contratou mais professores? A gente contratou professores e teve uma mudança na legislação, né? Porque antes a gente só... Hora extra? Não, hora extra já está computado, né? Mas, na verdade, é que antigamente só computava os 70% os profissionais que trabalhavam dentro da escola, dentro da sala de aula. Então, quem trabalhava no administrativo, quem trabalhava no alguns outros cargos, ele não entrava no Fundeb. Então, hoje já entra. E hoje o governo federal editou uma lei que já entra. Por isso que a gente vai chegar nesses 80%. Renato, bom dia. Bom dia. Entra o reforço escolar também, nisso também? O reforço escolar que você fala, aquela contratação da empresa, se eu não me engano, o reforço escolar é pago com recurso dos 25%, que é dos impostos. Mas poderia pagar pelo Fundeb também. Mas eu acho que não paga por lá, porque não sobra recurso. Porque a gente paga o Fundeb, então, tipo 80%, vai ser destinado à folha. Sobrou 20%. Esses 20% a gente paga água, luz, telefone, alguma manutenção da escola, o transporte de alunos lá do pessoal do especial é pago pelo Fundeb. Certo. A aquisição agora, recentemente, dos notebooks, foi pelo Fundeb também ou não? Você sabe? A parte foi no Fundeb e parte foi nos 25%. Então, os 25% é utilizado em que área? Um exemplo. Então, os 25%, ele paga a despesa da secretaria e também pode pagar água, luz, telefone, paga esse contrato do reforço escolar. Tem no Fundeb também, voltando no Fundeb que eu lembrei, tem aquela terceirização de umas escolas de limpezas, né? Também é pago lá pelo Fundeb. Certo. Tá bom, obrigado. Vereador Daniel Belchior tinha me pedido a palavra aqui, estou com a palavra, vereador Daniel Belchior. Bom dia a todos. Presidente, seu nome, cumprimento os demais vereadores presentes na audiência pública, cumprimento o público presente. Em nome do Fernando Andrade aqui, cumprimento os funcionários dessa casa, senhores e senhoras internautas. Secretário, aqui na planilha, aqui eu separei 4, mas são várias. Na 802, que fala aqui da sinalização horizontal e vertical, aqui eu vou dar um exemplo, 2000. Me fala a página, por favor. A página minha aqui é 39/58. Avança a mobilidade urbana. Sim. Aí eu queria saber, esse 2000 é a implantação de sinalização, como que é? Então, aqui a gente vê pelo código lá inicial que começa com 1, né? Certo. Então, 1, Wagner, me lembra, o 1 é atividade, o projeto? Investimento, projeto, né? Então, o 1 aqui, ele entra como projeto. E o que seria projeto? Seria um investimento. Então, a gente deixa R$2.000 para a gente ter ação lá, para, de repente, precisar criar um semáforo. Ou precisa, aí seria aqui, entendeu? Tá, mas então esse 2.000 seria o valor? 2.000 seria o valor. Que é inviável, um valor de R$2.000.
né? Então, porque se a gente não fizer a previsão desse jeito, na hora que tiver a necessidade de utilizar essa ação no orçamento, o que vai acontecer? A gente vai ter que mandar um projeto de lei aqui para casa para incluir essa ação dentro do orçamento, entendeu? Por isso que dessa forma a gente deixa um valor mínimo lá. Deixa uma linha lançada para poder fazer uma suplementação. Se for necessário, isso. Mas aqui, então, no programa 2001, Qual página? na página 3058, Excelência em Equidade em Educação. Transporte de alunos ensino médio, R$1.000. Então, aqui é um grande problema, né? Porque a prefeitura não está dentro das atribuições dela fazer o transporte do ensino médio, né? Do ensino médio. É Mas do ela Estado. recebe Mas 60% o governo do federal governo. manda, acho que, R$80 ou R$100 por mês para mandar para a prefeitura. Então, a gente tem que estar previsto aqui nessa ação aqui para poder prestar conta para o governo federal. Eu acho que essa questão, essa casa tem que se atentar. Eu estou entendendo o secretário, porém, secretário, aqui tem uma outra página, que é 8.003, referente à Operação Tapa Buraco. A gente sabe que esse ano foi empenhado mais de 11 milhões, e a gente não vê na cidade, começou agora há pouco tempo, um tapa-buraco na Avenida 15 de Novembro, Salvador de Leone. Então, aqui está a quantidade 1.000. Empenha 11 milhões esse ano, quantidade 1.000 para o próximo ano, a gente tem que se atentar nessa questão. E outra questão aqui, secretário... Só corrigindo, desculpa, foi empenhado para tapa-buraco esse ano 2 milhões, não 11 milhões. Mas tem um contrato de 11 milhões, porém só tinha disponível 2 milhões. Isso aí não é um contrato, é uma ata de registro de preço. Mas Tá a licitação é de 11 milhões. Sim, mas a prefeitura... Então não empenhou 11. A gente tem uma ata de registro de preço que autoriza o município a contratar até 11 milhões. Sim. Só que o contrato é de 2 milhões. 2 milhões. Aí vem alguma emenda, alguma questão do governo estadual ou federal, vocês podem estar aplicando esse dinheiro até completar os 11 milhões. Exatamente. Tá. Por último aqui, secretário, a gente sabe que está em estado de calamidade, vamos dizer assim, porque ontem estivemos com um grupo de vereadores e a gente sabe que diversas vezes a gente fez reunião nessa casa desde março, na questão do cemitério municipal, que não tem mais lugar para sepultar os entes queridos, né, dos familiares. Inclusive, foi pauta ontem de vários vereadores, e aqui a gente vê que a reforma e ampliação do cemitério, R$1.000. Sabemos que tem um fundo, né, que a gente pode aplicar. Aqui, como que é passado para vocês essa questão de valores? Porque a gente não vê um empenho por parte dos serviços urbanos, vamos dizer assim, de se atentar com essa situação. Vamos supor que, infelizmente, aconteça de falecer 8 pessoas daqui até sexta-feira, ou até mesmo sábado ou domingo, a gente não tem lugar para poder sepultar, por falta de planejamento. E aí, quando a gente está discutindo aqui a LDO 2024, R$1.000 aplicado para o cemitério. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto. Qual é a página? Aproveitando, Daniel, pergunte do fundo. A página é 48/58, secretário. Eu vou explicar, gente, o que está aqui na página. Eu não vou entrar nesse mérito se não estão desenvolvendo o serviço lá com excelência ou não. Eu vou poder explicar para vocês o que está aqui, tá? Não, eu entendo, secretário. É porque a gente vê aqui instalação e iluminação pública. 6.961.000. E aí a gente vê o cemitério aqui, não foi aplicado nada. Desculpa aí, qual que é a página mesmo?
48/58. Departamento de Serviços Municipais, Desenvolvimento Então, Urbano. aqui, ó, a instalação de iluminação pública, né? Todo mundo paga aquela taxa de contribuição na conta, por isso, parte daquele valor é destinado aqui. Agora, a parte da ampliação, a reforma e ampliação do cemitério, por que que consta R$ 1.000 aqui? É naquele caso que a gente tem ação, se for necessário ampliar o cemitério, a gente tem ação lá disponível. R$ 1.000 disponível. Sim. Mas aí a gente tem artifícios na lei que permite a gente fazer a suplementação. Nesse caso, o que eu fiquei sabendo do cemitério é porque o ossário está lotado, não é isso? Sim. Qual que é o objetivo agora, eu acredito? Não vai construir outro ossário. Tem que dar uma finalidade naqueles ossos que estão lá no ossário, certo? Então, teoricamente, a saída é fazer o quê? A cremação. Se for fazer a cremação, aí ele vai entrar nessa outra ação aqui. Deixa eu... Aqui, ó. Administração do cemitério. Aí ela vai entrar aqui, ó. E aí está destinando para a administração do cemitério 1.134.000. Só que aqui tem pessoal, água, luz, telefone, tem tudo. E aqui também tem a previsão dos recursos da concessão lá dos... Exatamente. E qual o valor do fundo hoje? Você sabe, Renato, o valor do fundo? Eu vou ver. Hoje eu acho que está em torno de 300.000 que tem lá. Certo. Quando o vereador Daniel questiona essa questão, a gente entende que é aquilo, você está prestando uma conta aqui do que passaram para vocês, né, da lei da LDO. Então, o que dá para entender é a falta de um planejamento, muitas das vezes, da secretaria, do secretário, de não prover questões para o próximo ano. Aqui é uma prévia, realmente, do que vai ser no orçamento. O secretário vai ter total autonomia dentro dos limites da prefeitura, da arrecadação, vai ser no orçamento, entendeu? Então, de repente, no orçamento, a secretária fala, olha, eu preciso de 200.000 para construir um novo ossário, entendeu? E aí, esse momento é lá na LOA. O problema é que, como bem o vereador falou, a gente não tem tempo para poder esperar, né, até o orçamento, isso próximo ao final do ano, que provisiona para o ano de 2024. A gente não tem tempo. De fato, ontem fomos em 6 vereadores até ao cemitério municipal Recanto do Silêncio, ali se deparamos com funcionários, até mesmo desesperados com a situação, donos das funerárias, a situação está crítica, A gente vê, não é só a questão do ossário, está sem sepultura também para poder sepultar os falecidos da cidade. Então, a gente vê, e essa casa sempre vem pautando de forma corriqueira, até mesmo desde o ano passado, passando essa questão e, mais uma vez, a gente não tem nenhuma provisão para o próximo ano, quanto mais para hoje, né? Que a situação está bem crítica. Tem apenas 7 sepulturas à disposição para os próximos dias. E tivemos reunião aqui a semana passada com a própria secretária de Saúde, e a mesma falou que tem uma média de 30 a 40 óbitos por mês na cidade. Você imagina, com apenas 7 sepulturas à disposição a poder fazer ali o sepultamento. Então, fica claro aqui com a fala do secretário que falta gestão na pasta. Então, isso aí a gente tem que correr. Saímos ontem da prefeitura, já era para mais de 19 horas da noite, e até mesmo nós, vereadores, preocupados com uma situação que teria que estar provisionada aqui já. É muito triste a realidade. Renato, até complementando um pouquinho, entendo a preocupação dos vereadores e a questão do cemitério em si. Na verdade, a reforma e ampliação do cemitério seria uma forma de você estar atuando nessa questão. E quando você fala da administração do cemitério 1.134.000, na verdade, aqui você não tem nada
Ministério já consome. Então, Não tem previsão para nada, não tem aí. Na verdade, precisava Isso é o uma custo que tem hoje. atuação, no caso porque do cemitério é algo que já vem há algum tempo se alastrando aí, precisava ter um planejamento em cima disso. É esse questionamento. Exatamente, precisava de uma atenção porque chegamos no estado de calamidade, bem dizer assim. E o prefeito ele vai responder. Vou deixar bem claro nessa audiência pública aqui que estivemos onde com os vereadores, a casa inteira está empenhada nesse assunto. Se chegar a falecer uma pessoa, não tiver local para sepultar, o prefeito imediatamente tem que ser afastado dessa cidade. Infelizmente é isso, porque não tem condições, gente. Isso aqui é um planejamento. A secretária de Serviços Urbanos tinha que ter planejado. Desde março, essa casa está empenhada em fazer reunião com responsáveis, diretores, e jamais a gente vai fugir da nossa responsabilidade nessa casa. Então, está aqui, a gente está discutindo a LDO, não tem planejamento para o ano que vem. O ano que vem, a gente pode estar passando por o mesmo problema novamente, mas, no final do ano, o LOAS está aí, onde a gente pode também discutir mais sobre esse assunto, mas a questão aqui é emergencial. Então, assim, não tem, o vereador Arlan Dias não teve no passado e não vai ter para o próximo ano. Você vê que é falta de planejamento da secretária mesmo. Presidente, por só, eu agradeço aí, mas, infelizmente, não saio satisfeito dessa audiência pública, porque eu acredito que cada secretário de cada pasta deveria participar. Você entendeu? Fica a minha sugestão que nas próximas audiências públicas, quando vai discutir o planejamento da nossa cidade para o próximo ano, que eles estejam presentes. Respeito o secretário que está aqui fazendo a explicação, mas você vê, nenhum secretário aqui presente, então aí com nada, lamentável essa situação aí. Da minha parte é só. Obrigado, vereador Daniel. Seus apontamentos são pertinentes, eu concordo com todos eles, deveria estar aqui sim. Até parabenizo mais uma vez o secretário Renato por ter comparecido juntamente com a sua equipe. E vamos fazer, sim, a solicitação para as próximas audiências, ela seja em que sentido for, de que esteja o secretário das pastas. Passar agora a palavra para o vereador Val Santos. Senhor presidente, obrigado. Senhores e senhoras, bom dia. Bom dia, secretário. Obrigado por o senhor estar sempre aqui nos auxiliando aí, porque o senhor é conhecedor do orçamento, embora porque foi o senhor que elaborou. Eu queria fazer uma pergunta e também quero deixar aqui uma sugestão. A primeira pergunta que eu queria fazer com o senhor falou que teve um tempo ali no site para sugestões dos munícipes. Eu queria perguntar para o senhor se teve alguma indicação de alguns munícipes, se teve, qual são, ou não teve. Só um minuto. Não, teve sim, acho que... Rô, você lembra? Foi, acho que 30? Essa pergunta é importante, os senhores vereadores, porque, assim, para a gente saber se nosso povo está inteirado no orçamento e também para saber a necessidade da população, né? Porque a gente fala aqui do que nós entendemos, mas a população sabe a sua necessidade, real necessidade, embora cada vereador tenha a situação dos seus bairros aqui, e nós sabemos a necessidade, mas nada melhor do que ouvir a população. É importante, vereador Val Santos, a sua pergunta, para a gente poder dar visibilidade, porque nada mais importante do que quem paga seus impostos. É ele realmente que sabe o que a cidade necessita, o que ele necessita. Até mesmo seria legal, vereador Val Santos, o secretário ler o anseio da população, ler essas sugestões que os munícipes deixou na caixa de mensagem da prefeitura, de sugestões, para que até mesmo a gente possa saber também. Entendeu? Dar publicidade aqui, é uma audiência pública, gravada, que será registrada e arquivada nos anais dessa casa, e dar notoriedade para a população, que de fato é quem paga os impostos e contribui com o orçamento da cidade. Parabéns, vereador. Ficou lá disponível nesse período aí de 30 dias, teve 8 participantes com 22 sugestões. Essas sugestões a gente encaminhou para cada secretário ou secretária pertinente do município. Agora, no próximo, que é o da LOA, vai ficar também disponível 30 dias.
Entre julho e agosto, a gente vai definir a data e vai dar visibilidade. Vai colocar no site da prefeitura, colocar no site do Facebook também, para a população participar. Você pode ler para a gente? Pode ler? Foi acatada, só para foi acatada essas sugestões? O senhor mandou para o secretário, foi acatada ou não? E se foi? Então, ainda não tem informação. Então não está no orçamento. Se não está no orçamento, não foi acatada nenhuma das sugestões dos munícipes. Eu falo isso aqui... Então, é porque assim, ó, tem coisas que, tipo, é muito pessoal, né? Que a pessoa pede lá na sugestão. E aí vai para o secretário avaliar se vai querer colocar isso no orçamento ou não. Eu entendo, o secretário, e concordo com o senhor que às vezes até mesmo tem a questão da politicagem, mas a gente sabemos também que tem muitas sugestões que são válidas e são necessidades, né? Sim. E assim, é importante que a gente sabe que abre no site para o munícipe colocar a sua sugestão. Mas só para cumprir a lei, porque a lei obriga que coloque, ou se realmente está sendo acatada a sugestão dos munícipes. Eu falo porque nós tivemos aqui nessa casa o orçamento do Estado, onde nós colocamos aqui várias sugestões, né? Abrimos a porta da cidade, abrimos a Câmara Municipal, e até tive questionando lá o meu deputado, porque faz parte também da emenda, e nenhuma das nossas sugestões foi acatada. Então, se não é acatada, por que abre então? Só para cumprir a lei? É necessário que a gente comece a discutir isso e trabalhar em cima da necessidade da nossa população. Se o senhor tiver alguma que puder ler, se não tiver também, só por gentileza. Obrigado, secretário. Eu vou ler, mas eu não vou falar o nome da pessoa, tá? Tá, não, tranquilo. Então, teve na área da cultura, mais eventos públicos nas praças das cidades envolvendo a diversidade cultural e gastronomia. Eu acredito que o município esteja fazendo, né? Que tanto foi uns... Então, está atendendo o que o município está pedindo, né? Ah, tá. Só para eu entender. Aí, Festival de Música de Alunos das Escolas de Itapecerica. Olha o outro aqui. Melhorar o salário dos servidores que são apoio nas escolas, pois a diferença gritante dos demais, sendo que a educação não funciona apenas com educadores. Então, isso aqui é uma reivindicação própria do funcionário, né? Então, eu não sei se cabe, nesse momento, essa reivindicação dele aqui. Então, foi para o secretário avaliar. Na parte da educação também. Precisamos de mais cursos. O outro. Uma educação melhor para as crianças. Na parte de esporte. Melhorar a infraestrutura do ginásio de esporte, pista de skate, arborização e pista de corrida. Na infraestrutura, canalização desses córregos da entrada do Sampaio e fazer uma pista de caminhada em cima, como foi feito na Avenida dos Itapecericanos. A próxima. Instalar tubos de escoamento de água de chuva na Estrada dos Andrades, João Rodrigues de Camargo, entre outras. Então. Melhoria nas ruas, moradias, praças. As cidades têm muitos pontos de lixo, principalmente nos bairros. Realização de reforma administrativa no município, visando um melhor controle do território e criação de instituições regionais, as chamadas subprefeituras. Fazer rodoviária interestadual na região do Potoverá. Então, tudo que está pedindo, a gente precisa de quê? De recurso, né? Construção de um terminal de ônibus na região do Jardim Santa Júlia. Reflorestamento de praças públicas. Plantio de árvores nas praças públicas. Parque do Povo e reforma do Parque da Represinha. Então, tem uma outra, que é elaborar a estratégia para combater os pontos de descarte ilegal de lixo. Acho que podia multar a pessoa, levar presa, né? Podia fazer isso. Mas eu acho que isso aqui, a gente, com a PPP, vai sanar um pouco desse problema. Contratação de mais médicos para os pronto-socorro. Melhorar
em muita saúde em nosso município, investido principalmente em nossos colaboradores, pois eles que tratam os munícipes com um desdém tremendo. Mais médicos e remédios nos postos, instalação de câmeras de pontos estratégicos, fazer patrulhamento preventivo nos bairros, estabelecer a delegacia da mulher, né? A gente junto com vocês aqui fizeram, né, o fundo da mulher, né? Precisa de um investimento pesado nesta área, segurança pública. E tem um outro que quer que faça uma base da GCM lá no Vale da União e Valo Velho. Agora, se vocês me derem um orçamento do valor dobro, aí a gente consegue atender as necessidades. Porque é muita coisa. Então, não tem como, infelizmente, o município não tem um recurso para fazer tudo, entendeu? Não, obrigado, secretário. É importante porque a gente saber a necessidade da população, a gente sabe que tem coisa que é bem superficial, mas tem ideias muito, muito boas. Bom, só para encerrar aqui, o secretário, foi só uma pergunta, agora eu queria só deixar aqui uma sugestão, até mesmo em cima aí da fala do nobre vereador Daniel Belchior, a questão dessas rúbricas que fica meio genérica, e agora o senhor como secretário, eu sei que a elaboração do orçamento parte da sua pasta ali, mas também vem a sugestão de cada secretário. Mas eu quero deixar aqui uma dica com o senhor, até mesmo como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que na LOA, o senhor já leva a sugestão para que cada secretário faça projeto e manda para esta casa, não mais com forma genérica, porque nós não vamos mais aceitar suplementação. Nós vamos estar fazendo uma pequena mudança aqui agora nesse projeto, mas na LOA, essa casa não vai mais aceitar dessa forma. Porque o secretário ele tem que trabalhar com planejamento. Ele tem que trabalhar com planejamento. Nós estamos aqui, sei que não é assunto para audiência pública, mas é importante porque também é assunto que gera também finanças. Discutindo a situação do cemitério que está para entrar em colapso, né? E os vereadores, ontem eu parabenizo os vereadores que esteve lá no cemitério e esteve também na prefeitura lá tomando um chá de canseira lá pela secretária que era responsável pelo cemitério e também pelo prefeito, que é o direto responsável, né? Que não era nem para ele estar lá se o secretário tivesse um planejamento melhor na sua pasta. Então, fica aqui, eu sei que o senhor não é culpado, o senhor apenas elabora, o senhor acata as sugestões de cada secretaria, mas que o senhor possa levar, até mesmo para que o senhor não venha lá na frente achar que é algo pessoal com o senhor, não, de maneira nenhuma, tem um imenso carinho e admiração pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, mas nós, nessa casa, vamos fazer o nosso trabalho, porque ou forçar o secretário a fazer os seus trabalhos, porque não dá mais para a gente trabalhar aqui de uma maneira genérica, colocar aqui R$1.000, depois mexer no suplementar de maneira, e às vezes nem faz, vereador Daniel. Se mexer, então, temos aí 2 meses, 3 meses, para que o secretário possa se planejar, para que nós não venhamos a ter esse problema, em vez de ele estar cuidando de outras situações, os vereadores cuidarem de outra situação, está cuidando de problemas que o secretário poderia ter resolvido. Então, é só uma sugestão, secretário. Nós estamos fazendo uma pequena mudança aqui na LDO, eu considero pequena, porque a gente podia mudar muito aqui, mas na LOA, o senhor já fica ciente que nós, se vir dessa forma, nós vamos mudar, e aí eu não quero dar tanto trabalho para o senhor lá embaixo, o senhor tem tanto trabalho para fazer, então coloque o secretário para trabalhar, leva aí a minha sugestão, e obrigado mais uma vez. Bom dia. Obrigado, vereador Val Santos. Com a palavra, o vereador Irmã Rose. Bom dia a todos. Eu só queria agradecer. Tá? Obrigada. Obrigado. Com a palavra, o vereador Tonho Paraíba. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, Renato. Bom dia a todos aí, a todas.
ficar atento. Um projeto desse, uma explicação, que é uma vez por ano, o secretário não está aqui, eu achava que tinha que estar aqui os 12 secretários para poder entender por que não coloca na pasta deles. Planejamento, pelo menos uma vez por ano, passa aqui. Então, ficar atento, vi aqui, o Renato, eu sei que o Renato é o autor da pasta aí, mas os outros secretários também, que o Renato, eu acho que não opina nas outras secretarias. Então, eles têm que ficar atentos, que os vereadores aqui estão atentos, estão cada vez mais atentos aqui com os secretários. Então, eu queria agradecer a todos aí, a todos que participaram aí, e quero cumprimentar a doutora que está ali, que sempre está aí atento, o doutor aí, e o doutor Fernando. Então, aqui tem um jurídico atento também para poder ver o que vai passar aí na LOA, na LDO. Então, quero agradecer a todos aí, bom dia a todos aí. Obrigado, vereador. Senhor presidente, só na fala do doutor aqui, desculpa interromper, eu sei que já está Pois não, com informação. Pois não, vereador. Vereador Tonho, é importante, acho que a presença do secretário, mas só a presença, desculpa, mas não resolve. Nós já fizemos aqui nessa casa uma roda aqui com o secretário, né? Todos lembram, cada um deu uma sugestão e nada foi resolvido. Então, só tem uma maneira de se executar, é lei, e a lei é o orçamento. Então, por isso fica a sugestão aqui de cada um fazer o seu projeto e colocar na lei, aí as coisas vão funcionar. Obrigado. Desculpa aí interromper. Não falei secretário, vereador, é que só o Renato que leva, que eu acho que cada secretário tem que fazer a pasta dele também, fazer o planejamento dele de um ano. Então, o Renato faz a secretaria dele, e cada da educação faz um, da habitação faz outro. Então, é assim, se juntar aqui, ó, e o povo pode discutir, pode cobrar, pode falar, aí juntar só nós, vereador, com o secretário, fica tudo na mesma palavra. Então, obrigado aí, vereador. Vamos participar assim, para poder o povo cobrar e pedir também, que a população tem que estar. Obrigado aí. Obrigado, vereador Paraíba. Com a palavra, o vereador Fábio Santana. Obrigado, presidente. Quero agradecer a boa vontade do secretário Renato. Reforçar que, de fato, ele aqui é só um transmissor, um mensageiro da informação que ele recebe. Ou seja, ele está passando aqui o planejamento que as secretarias passaram para ele. Mas aí eu quero repetir de novo. Qual planejamento as secretarias passaram para ele novamente? Exato. Nós vamos para o último ano de mandato, tanto dos vereadores quanto do governo, e a gente não vê projetos para a cidade. A gente não vê projetos que vão impactar na vida da nossa gente. E eu só tenho a reforçar aqui minha indignação, porque eu vou repetindo, e todo ano a gente repete a mesma coisa. Cadê o planejamento? Cadê os projetos para essa cidade? Alguns que eram de 2022 para 2023 não aconteceram aqui, como foi falado, as creches e outras coisas. Não se sabe se vai acontecer e nada funciona na cidade. Então, quero aqui só deixar mesmo minha insatisfação novamente com a falta de planejamento desse governo. É impressionante como não se planeja uma cidade. A gente, de vez em quando, fuça em outras cidades, a LDO, para ver... Meu, é coisa linda, você vê projetos ali, um monte, cada pasta, cada secretaria elenca ali as prioridades. Aqui não funciona. E vai vir a LOA, vai ser a mesma coisa. Não vai ter planejamento para a cidade. Então, é lamentável que isso ocorra, e a gente fica torcendo aí que os bons ventos tragam coisas boas, porque aqui está funcionando igual os barcos, né? Conforme o vento. Piloto automático. Está no automático. Isso aqui nada mais é do que o piloto automático. E quando a gente quer ajudar, colaborar, como mesmo o vereador Fábio Santana entrou com um projeto de suma importância, é vetado. É vetado. Quando a gente ajuda a governar, ajuda a executar, dá diretrizes, dá caminhos, dá alternativas, eles vetam. Então, é complicado. E então, é tão... faz e quando nós queremos ajudar a fazer... Vereador, esse governo é tão, vou falar, estranho, porque nem as propostas de governo que está no plano de governo entregue no cartório eleitoral,
eles cumprem. Nós criamos aqui um plano chamado Conecta Itapê, que fala das questões de Wi-Fi gratuito, está no plano de governo deles. Mas eles vetaram o projeto quando a gente apresentou aqui e ainda não implementaram até agora o projeto. Ou seja, nem o que é bem reduzido o plano de governo proposto para a cidade, nem isso eles conseguem implementar. E quando a gente contribui, como a senhoria disse, eles ainda vetam. Então, assim, é lamentável, e eu não quero aqui de maneira nenhuma estar expondo o secretário, nem os funcionários presentes, porque eu sei que eles também são cumpridores do executivo, né, de um prefeito e porta-voz das demais secretarias que também não planejam, e eu acho que é uma característica desse governo não ter planejamento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fábio Santana. Vereador Alan Dias, mais alguma consideração, mais alguma pergunta? Presidente, acho que ficou bem claro aqui para todos, né, a questão da falta de planejamento, a gente está aí à deriva, praticamente no piloto automático, né, é um copia e cola. Você vê a LDO, um copia e cola, sem previsão, sem provisionamento, você colocar R$1.000 para um, R$1.000 para outro, o que é R$1.000 no orçamento de 720 milhões de reais? Então, nada mais é do que um planejamento. Aí se abusa de algo que até mesmo essa casa deixou, um cheque em branco, que é o remanejamento. Eles têm a oportunidade de planejar, de projetar, não está nas ruas, não sabe dos anseios aqui dessa casa, não acompanha as indicações que nós fazemos. Então, para que servem as indicações? Para que serve uma ouvidoria? Para que servem os assessores, os secretários? Para poder ir nas pontas, ir na ponta, ir nas periferias, no bairro. É aquilo, como bem o vereador Fábio Santana falou, a gente vê LDO de outros municípios, a gente vê LOA de outras cidades, faz inveja para nós, faz muita inveja para nós. É muito triste quando a gente fala aqui que a gente não tem o poder da caneta. É muito triste, 12 cabeças aqui, com anseio, com vontade de fazer, vontade de trabalhar, mas nós não temos o artifício, que é executar. Tenho certeza que em 2 anos e 6 meses de mandato aqui nosso aqui, já deve ter mais de 20 mil, 30 mil indicações aí, somando todos os vereadores aqui dessa casa. Eu mesmo, em 4 anos passado, do meu mandato passado, eu fiz uma média aí de 2.500, 3.000 indicações em 4 anos. Eu estou em 2 anos e 6 meses de mandato, eu tenho mais de 6.000 indicações ao Executivo, fora ofícios, fora requerimento, fora lei que nós apresentamos aqui, não é executada, não é atendida pelo Executivo. Então, não dá para entender qual que é o intuito desse governo, qual que é o objetivo do governo. Pois não, vereador? Vereador, eu queria só fazer um adendo aqui, dizer que a única coisa que nós vimos, de fato, que está planejado e está sendo bem executado, é o projeto de festas na cidade. Isso aí eu tenho que dar os parabéns, porque, de fato, o governo tem feito muitas festas, a cidade tem se transformado, então quero parabenizar as secretarias responsáveis pelas festas, mas o povo não vive só de festa. Saúde, educação, infraestrutura, educação de qualidade, lazer, nada mais funciona, mas as festas, de fato, a gente viu que está bem planejado, então parabéns à secretaria responsável pelas festas na cidade aí. Às vezes o prefeito tem motivo para comemorar, né, vereador? Enquanto nós, a população, não temos, né? É complicado, né? Infelizmente, nós vivemos num país democrático, de direito, né? Tem que respeitar todas as adversidades, todas as áreas, todos os equipamentos, mas infelizmente é voltado para unipessoal, para uma única pessoa, né? Um governo que é para atender 180 mil habitantes, a qual compõe a nossa cidade, para atender o anseio, pelo menos da maioria da nossa população, mas a gente vê que é uma única linha, um único caminho que caminha, como bem o vereador falou. Mas, presidente, sem mais, infelizmente é triste que a gente não tem mais um ano, não temos mais expectativas positivas para 2024, então vai se somar 4 anos sem expectativas, sem avanço para a nossa tão sofrida Itapecerica da Serra. Obrigado, vereador Alan Dias. Agora vou abrir
o público presente. Se tem alguma pergunta, alguma colocação, só peço... Maurício Teodoro, por gentileza, dirija-se até a tribuna. E depois, em seguida, ao Maurício Teodoro, peço que, se tiver mais alguém, que você me auxilie conduzindo até o nosso plenário, por gentileza, Maurício. Senhor presidente, bom dia. No seu nome, quero cumprimentar todos os vereadores. Quero quebrar um pouco o protocolo, presidente. Aqui, parabenizar meu vereador hoje pelo aniversário dele, tá bom? Deus abençoe aí no seu dia a dia. O almoço será pago pela presidência, eu tenho certeza disso. Senhor presidente, muito bom estar aqui hoje, presidente, discutindo o orçamento, ouvindo opiniões. Presidente, na nossa casa, nós não conseguimos viver dignamente se nós não planejar o nosso orçamento. A Prefeitura de Itapecerica da Serra ela é como se fosse uma empresa, como se fosse a nossa casa. Quem está sentado naquela cadeira tem que saber que está administrando um orçamento para 180 mil habitantes. E eu acho até injusto, muitas das vezes, quero aqui confessar que até eu fui injusto, muitas das vezes, com a Secretaria de Finanças, que é uma secretaria que recebe o orçamento, mas não planeja o orçamento. Ela executa o orçamento do planejamento de outras pessoas. E sabemos, presidente, que nem todo mundo sabe planejar nem o orçamento da sua casa. Sabemos que tem gente que está com o nome no SPC, endividado, porque gastou, não planejou e acabou chegando numa crise financeira na sua própria casa. E eu vejo aqui hoje, presidente, que tem secretaria que está desta forma, tem secretário que está endividando a sua secretaria, está planejando mal a sua secretaria. Então, Renato, quero parabenizar primeiramente a sua pessoa. Aqui nós estamos, presidente, diante de um profissional que tem participado de vários orçamentos, de várias gestões. Renato tem experiência, pode até não ter a caneta, vereador, de decisão. Parabenizar o seu Wagner, com toda a sua equipe, que também faz um excelente trabalho dentro dessa pasta. Mas, presidente, tudo que eu queria, de repente, falar, muitos vereadores apontaram. Realmente, falta cada secretário assumir sua responsabilidade, porque a lei já prevê, presidente. Antigamente, Renato, o prefeito, ele respondia, presidente, sozinho por todas as ações da prefeitura. A lei foi modificada. Hoje, vereador Fábio Santana, cada secretário responde junto com o prefeito. Tá? Quem foi eleito para estar lá na cadeira foi o prefeito. Os demais foram nomeados em cargo de livre nomeação de confiança. Então, não somente no orçamento, senhor presidente, mas nas nossas prestações de conta, Alain. Quantas vezes nós não fazemos pergunta para a equipe de finanças e eles não têm como responder, porque eles não sabem com o que foi gasto, com o que foi planejado. O vereador Tony Paraíba fez um apontamento aqui, e também luta do vereador Val Santos, lá no bairro do Recreio Primavera, de uma escola, está previsto lá na PPA. Se vocês pegarem na PPA, lá está prevista. No último LDO, foi planejado, e já foi colocado 2 vezes na LOA, e não foi executado, vereador Alan Dias. E agora, para 2024, ela deixa de existir. Então, como é que uma escola ela foi colocada na PPA, como é que uma escola foi colocada na última LDO, como é que uma escola foi colocada 2 vezes na LOA, e quando chega agora, simplesmente a pasta não programou? Porque, assim, deixa isso claro também, e aqui eu não quero também ser injusto com o prefeito. O prefeito ele tem 4 anos para executar a PPA dele. Ele tem 4 anos. Pode até que o prefeito não execute no primeiro ano de mandato, ele tem mais 3 anos para poder executar. Por isso que a LDO ela é feita em 2 anos, para poder refazer o planejamento, vereador Alan Dias, da PPA. Só que quando você... Leo, deixa eu te interromper. O PPA, ele é feito no primeiro ano do mandato do prefeito. Para executar em 4. Executar em 4. Então, quando o outro prefeito entrar, ele executa o orçamento, o planejamento do outro prefeito. Secretário, e eu a concordo. LDO, ela é feita anualmente, sempre em abril. Eu concordo, secretário, que a PPA ela é para 4 anos, ele executa 3 e 1 fica para o próximo prefeito. Mas se o prefeito não está colocando a execução da escola no mandato dele, ele vai planejar para o outro mandato do outro prefeito, supostamente, pode ser ele ou não? Então, é a lei, né? Então, eu acho uma falta de planejamento dos secretários. Eu acho, presidente, que essa casa tem que chamar os secretários, vereador Alan Dias, não somente para a elaboração de
de orçamento ou da LDO, mas eu acho que ele tem que colocar, essa casa tem que ter a participação do secretário na prestação de conta, porque várias pautas que foram discutidas aqui, que até foge do tema, são pautas que têm indicação, são pautas que têm apontamento, são pautas que vêm sendo avisada, vereador Alan Dias. E aí, quando chega no colapso, nós vamos ficar até quando a casa votando lei a toque de caixa? Então, eu acho que só falta um planejamento. Eu espero muito que aquilo que foi planejado nessa LDO, certo, vereador Fábio Santana, nós vamos ser executado, para que nós devolvemos, vereador Cícero Melo, à nossa população o serviço que ela merece. Hoje eu até fiquei feliz pelo orçamento participativo. A população colocou, né, algumas sugestões que nem é dinheiro, é mais ajuste. Tá? Então, Renato, quero aqui parabenizar você mais uma vez. Quero deixar claro que a sua pasta não é responsável por toda a prefeitura, ela é apenas uma pasta de planejamento. Você sempre planejou o orçamento nessa secretaria, né? E eu tenho certeza que o doutor Nakane ele tem que apertar um pouquinho mais o parafuso do secretário, cobrar mais um pouquinho do secretário para poder fazer pelo menos um orçamento digno, porque eu lembro muito bem, no passado, cada secretário ele tinha um período para entregar o seu planejamento, né, o seu orçamento, e eu acredito que o secretário tem que começar a discutir mais, o secretário tem que planejar mais para poder o prefeito conseguir, pelo menos, executar o plano de governo dele. Tá bom, presidente? No mais, quero agradecer ao senhor pela oportunidade e desejar um bom dia a todos. Obrigado, Maurício Teodoro, pela colaboração, pela participação. Mais alguém tem alguma pergunta? Mais alguém da plateia tem algum questionamento? Presidente, Pois não, vereador eu queria Fábio só dar mais uma contribuição aqui, e a última, e eu vou encerrar, né? Nós sabemos que boa parte das coisas que aconteceram nesses 2 anos e meio tem participação dos vereadores, porque nosso mandato coletivo criou a emenda impositiva, todos os vereadores assinaram junto, aprovamos a emenda impositiva. Então, muito do que foi entregue na cidade foi por meio da emenda impositiva, porque foram obrigados a fazer com indicação dos vereadores e vereadora. Outra parte foi emenda que os vereadores buscaram com os deputados e implementaram algumas situações. E aí eu posso citar aqui raio-x, mamógrafo, castração, reforma de UBS, um monte de coisa. Mas por causa dos vereadores. Então, os vereadores, eles querem o quê? Eles querem contribuir com a cidade, eles querem fazer que a cidade funcione de fato. Então, é só para deixar esse último registro que das poucas coisas que foram feitas, a maioria foi por meio de emenda impositiva também desses vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fábio Santana, pela sua contribuição. Mais alguém do público presente quer fazer algum questionamento, alguma indagação? Não havendo manifestação, quero aqui agradecer mais uma vez ao secretário de Finanças, Renato. Obrigado pela sua presença. Sempre solicito essa casa, toda vez que foi convidado a estar aqui presente, nos trouxe esclarecimento, colocou-se o ponto de vista da prefeitura. Quero agradecer também, em nome do Wagner, todos os funcionários da Secretaria de Finanças. Muito obrigado pela presença também, a todo o público presente. Agradecer aos vereadores pela sua participação. Aos funcionários dessa casa também, muito obrigado. Aos internautas que nos assistem. Agradecendo a Deus por mais uma audiência pública realizada aqui nessa casa, por mais um dia de vida. Sem nada mais a tratar, declaro encerrada essa audiência pública.